Isso aconteceu quando eu ainda era muito jovem, provavelmente na segunda ou terceira série. Minha memória daquela época não é perfeita, mas essa noite ficou marcada para sempre na minha vida. Era um dia de aula e havia chovido muito. Uma tempestade forte e constante. Depois de me buscar na escola, meus pais precisaram sair novamente para um evento importante. Acho que era um jantar ou arrecadação de fundos. A ideia era voltarem para casa à noite, mas a tempestade piorou tanto que se tornou perigoso dirigir. Então, acabaram dormindo na casa de amigos, que ficava mais perto. Passei a noite na sala assistindo TV e acabei pegando no sono. Horas depois, acordei com frio. A casa parecia mais gelada do que deveria. Lembrei da lista da minha mãe e fui checar tudo. Portas, janelas, cortinas, estava tudo trancado e fechado. Mesmo assim, o frio parecia estranho, como se viesse de dentro da casa. Subi para o quarto e só então percebi o quanto a tempestade estava violenta. A chuva batia contra a janela, trovões estremeciam as paredes e eu não conseguia dormir de novo. Foi então que ouvi um som, um rangido baixo, como madeira se mexendo. Mas meu quarto era todo acarpetado, não havia como aquele som vir dali. No silêncio entre os trovões, percebi, vinha do meu armário. Olhei bem. A porta estava fechada, mas, quando o próximo raio iluminou o quarto, por um instante, vi algo que me gelou por dentro. A porta estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que a tinha deixado fechada. Foi quando ouvi passos descendo a escada. Mas não eram passos normais. Soavam desajeitados, como se algo tropeçasse ou se jogasse de degrau em degrau. Aquele som se aproximava da mesa. E então eu vi 2 pernas, nuas, cobertas de lama e arranhões, tingidas de um tom amarelado estranho. Não dava para saber se eram de um homem ou de uma mulher. Os pés estavam sujos, pingando água pelo chão. Aquilo carregava algo na mão. Um objeto de metal que caiu com um estrondo no piso. Era uma chave inglesa. Meu coração quase parou. Eu sabia que se aquela coisa se abaixasse para pegar a ferramenta, iria me encontrar. Permaneci imóvel, sem respirar, enquanto observava. Por longos segundos, ela ficou parada, até que finalmente seguiu tropeçando pela casa. E pouco depois, ouvi a porta da frente abrir e fechar. Fiquei escondido muito tempo, sem coragem de me mover. No silêncio, só conseguia pensar que realmente tinha alguém dentro da minha casa, no meu quarto, e que eu poderia ter morrido naquela noite. Quando o dia amanheceu, subi de volta para o quarto. Meus pais nunca souberam de nada, porque eu tive medo de contar e ser culpado por não seguir todas as instruções direito. Guardei aquele segredo por anos, até ter coragem de revelar a eles. Mas a verdade é que, depois disso, eu nunca mais consegui dormir da mesma forma. Precisei de luzes acesas, desenvolvi medo do escuro e até hoje, quando lembro daquela noite, sinto o mesmo arrepio da criança que ficou escondida embaixo da mesa, esperando o pior. Moral da história: nunca esqueça de trancar suas portas. Meu nome é Anisha, tenho 29 anos e uma das únicas coisas que sempre me ajudou a clarear a mente foi acampar. Mas não tô falando de acampamentos cheios de gente, em parques nacionais ou campings organizados. O que eu gosto é do isolamento total, o meio do nada, onde você sente que é a única pessoa na Terra. Cresci no norte da Califórnia e passei boa parte da vida adulta aprendendo a encontrar esses cantinhos escondidos. Essa história aconteceu há alguns meses, logo depois do fim de um relacionamento complicado. Eu precisava ficar sozinha, então simplesmente peguei meu carro, algumas coisas e fui para um lugar à beira de um rio que já tinha descoberto antes. Era um ponto escondido, acessível por uma estradinha de terra quase invisível, mas quando cheguei, meu coração afundou. Havia 2 caminhonetes estacionados perto da trilha. Não vi ninguém por perto, mas só de saber que havia outras pessoas ali já estragava o clima de solidão que eu buscava. Pensei em desistir, mas insisti. Era um rio longo, provavelmente não iria cruzar com eles. Caminhei uns 15 minutos e avistei 2 homens pescando, barbudos, botas pesadas, com aquele jeito típico de gente do interior. Mas havia algo estranho.
Um deles rapidamente cobriu algo com a jaqueta quando me viu e, nervoso, disse que estavam só atirando em latas e não queriam me assustar. Respondi com um aceno educado e continuei andando. A forma como ele falou me deixou inquieta. Era forçada, como se estivesse tentando parecer natural, mas falhando miseravelmente. Ainda assim, tentei ignorar. Afinal, pessoas no meio rural podiam ser estranhas ao lidar com desconhecidos. Encontrei um ponto escondido entre árvores e montei meu acampamento. A chuva fina começou a cair, o que até ajudou a relaxar. Mas mais tarde, quando estava à beira do rio, percebi algo perturbador. Um dos homens me observava do outro lado da margem. Ele me viu, acenou e perguntou meu nome. Sem pensar, respondi. E foi aí que ele tirou algo do bolso. Parecia um celular, mas não era. Era uma câmera descartável. Ele simplesmente tirou uma foto minha e saiu andando como se nada tivesse acontecido. O desconforto virou a medo real. À noite, dentro da barraca, ouvi passos lentos, cuidadosos, circulando meu acampamento. O coração quase saiu da boca. Peguei minha arma, eu nunca vou para a floresta desarmada, e saí, iluminando com a lanterna. E lá estava ele, o mesmo homem, meio escondido atrás de uma árvore e segurando um machado, o rosto vazio, sem expressão. Frio. Levantei a arma e disse firme: saia agora ou eu atiro. Ele não se mexeu, só murmurou algo sobre seu amigo Ivan, dizendo que precisou cuidar dele. Eu não quis saber o que isso significava. Disparei para o alto, um tiro de alerta. Ele se assustou, deixou o machado cair, a adrenalina tomou conta. Fiz ele tirar os sapatos para dificultar uma perseguição, revirei seus bolsos e o obriguei a me entregar as minhas coisas. Peguei o machado e joguei os sapatos longe, no escuro. Com a lanterna nele o tempo todo, mandei ele andar na direção oposta. Assim que sumiu de vista, corri. A chuva caía, a floresta era um bru. Eu tropeçava, escutando cada estalo atrás de mim como se fosse ele me seguindo. Quando cheguei ao meu carro, as 2 caminhonetes ainda estavam lá. Não pensei 2 vezes. Joguei minhas coisas dentro e arranquei dali. Assim que tive sinal no celular, liguei para a polícia e contei tudo. Meses passaram e eu nunca soube se encontraram aquele homem, mas a frase que ele disse ainda me persegue. Tive que cuidar do Ivan. O que será que ele quis dizer? Eu prefiro não descobrir. O que sei é que se eu não tivesse armada naquela noite, provavelmente não estaria viva para contar essa história.